Lançou da Globo. Aí do porão! Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoas queridas que nos acompanham pelo YouTube, nos ouvem pelos seus agregadores de áudio favoritos. Hoje viemos trazer um tema bastante importante para o podcast. Vamos falar sobre livros e saúde mental. O Setembro Amarelo aí já está quase no fim, né? Mas a gente precisa entender que esse papo, esse assunto não deve ser só de um mês, né? A gente tem que falar sobre saúde mental durante todo o ano, cuidar da saúde mental das outras pessoas, cuidar da nossa própria saúde mental, e muitas vezes a literatura nos ajuda nisso. Então, eu sou a Luíse, do Instagram e do TikTok Amarela Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e está aqui comigo quem deu essa brilhante ideia de pauta, não é mesmo? Nossa queridíssima amiga Camila, que finalmente saiu do porão da Thaís e vai nos contar aí se ela pegou liberdade condicional, se fugiu do porão, como que aconteceu. E quem não entendeu a história do porão vai ter que voltar uns 140 e tantos episódios para descobrir qual que é essa história aí do porão, né? Não é mesmo? Daqui a pouco sai um SOS, vai parar por isso na casa da Thaís. Então, antes de fazerem isso, voltem algumas coisinhas para entender a piada. Mas estão bem-vinda aqui, Camila, no podcast. Obrigada por me salvar na pauta e na companhia aí para esse episódio. E nos conte mais sobre você, se apresente para o pessoal. Oi, pessoal, eu sou a Camila, eu moro no porão da Thaís, do @Realidade Literal. Então, eu tô aqui em liberdade condicional, tô com a minha tornozeleira aqui de choque ativada. Thaís deixou eu sair hoje, porque ela não ia poder vir, entendeu? Então, para isso serve as pessoas que ficam sequestrados. Isso, as pessoas que ficam... Não vou falar quem tá junto comigo, né? Porque vai que... Não posso falar. Porque só eu sou aquela que todo mundo sabe. Tem mais, entendeu? Mas eu não posso falar, senão complica para Thaís. Deixa quieto. Bem, eu moro em Votuporanga, vulgo Três Rios, junto com Thaís, e não na mesma casa, na mesma cidade, né? Vamos deixar bem claro. O porão, ela deixa longe da casa dela, claro, né? Porque casa não é lugar de trabalho. Sou professora de inglês. Começo desse podcast, eu era professora não praticante, porque eu sou formada em letras. Mas agora eu sou professora praticante muito de inglês. E leitora aficionada. Que é isso. Que desaprendeu a fazer um podcast. A Camila some, mas hoje a gente pegou ela de jeito, né? Eu vivo jogando. Olha, Camila, ela sempre tá dando ideias lá, tá no nosso grupo dando ideias. Olha, vamos fazer essa. E também por causa que também é aficionada por fantasia, né? Eu e ela lemos bastante fantasia. E aí eu vivo puxando assim pra ela vir, ela sempre se escapa, mas hoje aí tá no jeito pra... Muito feliz aí com a sua companhia e o préstimo, né, de estar participando, porque ficar falando 1h30 sozinha não dá, né, gente? Então tinha que ter alguém, não é mesmo? Então, antes da gente começar, fica um lembrete rápido para você seguir, comentar, dar sugestões de pautas lá no nosso Instagram, @LitSemFrescura, @LTSemFrescura. Também participar das nossas lives. Aqui as meninas já estão dando boa noite, a Vanessa, a Andressa, tudo isso. Então, na live, né, que acontece no YouTube toda terça-feira às 20h30, vocês conseguem comentar, interagir com a gente, mas também o episódio da semana vai para os agregadores de áudio toda sexta-feira, quando dá tudo certo, senão é outro dia, mas enfim, geralmente dá tudo certo toda sexta-feira.
E é isso, também dá para seguir lá pelo Spotify ou pelo outro agregador que você costuma ouvir a gente, dá para seguir e assim você é notificado quando o episódio sai no ar. Então, para começar nosso episódio, né, vamos falar um pouco sobre como surgiu esse tema. Na verdade, a junção de algumas coisas, eu acho, né, Camila? Não só o Setembro Amarelo, mas também que é um assunto que tu vive defendendo, assim, tu vive falando, né, sobre esse poder dos livros como um lugar de conforto, ou como um lugar, assim, né, pra gente conseguir, às vezes, né, desopilar, assim, um pouco a mente, né, da vida adulta, que não é fácil. Então, pode contar pra gente, Camila, como que é, assim, a sua relação com os livros quando você pensa em saúde mental? E a minha relação principal é escapismo, né? Porque no mundo que a gente vive é bem difícil. Eu prefiro imaginar que eu tô lá num mundo fictício onde o problema é dragões me caçando, do que eu simplesmente me preocupar em não ser demitida e passar fome, entendeu? Então isso é muito mais apetitoso para a minha mente. Mas fora isso também é um conforto, né? Para sair das dores do dia a dia, a gente se imaginar como uma heroína, como uma donzela, vamos falar lá, né? Romances de época. Ainda mais que os Bridge estão aí, os irmãos ABC. Quem que não queria ser a donzela dos irmãos ABC? A Vassou. Mente não. Então, se imaginar uma outra pessoa com uma outra identidade, com outros tipos de problemas, às vezes isso é muito melhor do que estar na sua própria pele, né? E às vezes também não só isso, procurar ler para acalmar a mente. Às vezes não precisa ser uma fantasia ou alguma coisa super bem construída. É você pegar lá um romancinho ou alguma história familiar, você pegar uma HQ e ir lendo assim para passar o tempo, para sua mente ir acalmando, para você poder ir dormir. Pois assim, muita gente eu ouço usa a literatura mesmo também para ajudar a dormir, ao invés de se voltar a remédios, né? Pega ali, lê 1, 2 capítulos antes de dormir e acalma a mente e vai dormir. A Thaís mesmo sempre fala que ela lê antes de dormir, né? Que isso ajuda bastante ela. Porque cada um tem o conforto que lhe cabe, não é mesmo? Cada um tem seus calmantes. O meu, aquelas meu Rivotril, aquelas. Thaís está explicando, na verdade, ela é uma moça batalhadora, trabalhadeira, ela estava trabalhando até agora, ela chegou agora em casa, então ela está de telespectadora hoje. Que bom, Thaís, a gente já falou tudo. A Camila já pediu socorro do porão que ela estava, então já passou. Todo mundo assim, ó, não conta pra Thaís que a gente falou isso. Será que daqui a pouco ela dá choque na minha tornozeleira? Mas Thaís concordando que ela lê Psicopata no sentido de dormir, mas tudo certo, tudo certo. Mas eu concordo contigo, Camila. Para mim também a literatura sempre foi um refúgio, assim, né? E um lugar de conforto também. Então, desde quando eu lia, desde a infância, assim, né? Que eu lia bastante. E sempre fui uma criança, assim, meio que não gostava de brincar na rua, essas coisas, né? Eu sempre preferi um livro, uma coisa assim, mas sempre foi um lugar confortável para mim, não como um lugar solitário, mas pelo contrário, assim, um lugar onde eu encontrava, acho que alimento, assim, para minha imaginação, né? Então, sempre foi esse lugar de conforto, os livros para mim. Algumas épocas lia mais, outras menos. A vida adulta, né? Como a gente está comentando aqui, que não é fácil, né? São tantas obrigações e são tantas estresse mesmo. Eu acho que né, essa sociedade de agora, né? Quando a gente pensa em redes sociais ou todo mundo, independente do emprego que tu tenha, tu tem que falar sobre ele, tu tem que estar... né? Então parece que são 2 empregos que tu tem, né? O emprego normal que você faz e falar sobre o seu emprego, ou enfim, falar nas redes sociais, ser atuante e tal. Então parece que você tá sempre 24 horas em função de coisas assim, né? A famosa frase também que a Thaís sempre traz do Clube da Luta, que trabalhamos em empregos que não gostamos para comprar coisas que não precisamos. Enfim, um papo talvez para outra hora, mas os livros acabam sendo esse lugar, assim, onde você consegue respirar, você não tá
né, rolando infinitamente uma tela, você, mesmo que seja na tela do Kindle, você tá só passando, assim, né, mas enfim, você tá acompanhando essa história, então eu acho que quando a gente pensa em saúde mental, assim, né, em ansiedades e tudo, além da terapia, né, não vamos dizer que, inclusive o nome do Muito episódio, importante, né, gente. Terapia é muito importante. Façam. livros não são terapia, são terapêuticos, né, mas não substituem a terapia em si, não é mesmo? Também para mim sempre tiveram esse papel assim, e às vezes também ler livros que tratam especificamente, mesmo ficção, né? No meu caso, que eu não leio assuntos, geralmente não leio livros de não ficção, assim, é mais raro, mas que tratam sobre sobre questões de saúde mental, também é uma forma de você se colocar no lugar do outro, de aprender ou às vezes se identificar com algumas coisas, ser um sinal de alerta, né? Então também nesse caso, assim, né? Por exemplo, a literatura sempre foi uma parte boa na minha vida, porque a minha mãe, ela fala que ela lia para mim desde quando ela estava grávida. Então, a literatura fez parte de mim desde os primórdios de minha pequena vida. E quando eu era a parte da minha primeira infância, dos meus 8 meses até os 8 anos, eu morei em Campinas, cidade muito grande. Então, eu era muito sozinha. Eu só tinha a companhia do meu irmão ou dos amigos dos meus pais, que eram adultos. Então, para eu conseguir ter esse contato, eu sempre me buscava na literatura, sempre buscava nos livros, as pessoas, aquelas crianças partindo em aventuras e fazendo isso, e fazendo aquilo. Eu sempre quis muito ter amigos para fazer essas coisas, mas eu não podia, porque eu morava em cidade grande, era muito perigoso, né? Então, era de escola para casa, da casa para a igreja para casa. Então, a minha rotina era assim. Mas os livros, eles me ajudaram muito com isso. Eu era uma criança muito imaginativa. Também era uma criança muito esquisita, porque se você perguntasse para mim, criança, qual era o meu filme preferido, eu ia falar para você, sem sombra de dúvidas, o Joey e as Baratas. Que Você filme tem uma é esse? noção. Era o filme de um cara que ele fazia amizade com um bando de barata que inundou o apartamento dele, entendeu? Eu era esquisita e super imaginativa, então eu gostava desse tipo de coisa. Gostos Então peculiares. a literatura fez muito parte da minha infância, me tornou, digamos assim, menos solitária. Eu era uma pequena Matilda, que eu encontrava as amizades e aventuras no livro que eu não podia ter em casa, porque a minha mãe tinha muito medo de se tornar responsável por uma outra criança se eu levasse para casa, coisa assim, porque ela e meu pai trabalhavam fora. Então eu e meu irmão ficava com a moça que trabalhava em casa. Então, era uma responsabilidade muito grande colocar uma outra criança dentro de casa. Olha, mas Aí, alguém ó, que eu não assistia esse filme, gente. Eu nunca ouvi falar. É porque na minha infância eu assistia filmes de terror, então. é que você é Tem neném, outras né? Você é neném. referências. Você não é da época do Joey e as Baratas. Mas eu fiz meu pai comprar um VHS virgem, esperei passar o filme na Globo, fiz ele gravar o filme para mim, e todo mundo que ia na minha casa falava, vamos assistir filme? Colocava Joey e as Baratas. E eu assistia dia após dia. Joey e as Você tinha Baratas. esse histórico, Camila. Qualquer outro filme que você fazia seus amigos verem? Era Entrevista com o Vampiro ou era qual Entrevista com o outro? Vampiro. Era esse, Entrevista com o Vampiro. Depois que eu descobri a Entrevista com o Vampiro, eu evangelizei todo mundo da minha escola. Todo mundo que vinha em casa fazer trabalho, eu falava, tá, agora a gente acabou o trabalho, vamos assistir um filme? Entrevista com o Vampiro. E Muito bom, mas tudo começou com Joy e as Baratas. tudo começou com Joey e as Baratas. Sempre há um Eu começo. sempre Sempre tive há uma uma porta de coisa. entrada, não é mesmo? Eu sempre tive uma coisa que com animais falantes. Tanto é que eu sou crente, né? Então, esmilinguido tá na minha veia. Mas eu sempre gostei dessa coisa de. Meus livrinhos preferidos de criança era de formiga, era de falar da época dos mamutes, e os mamutes falando a história deles. Então, sempre gostei dessa coisa mais fantástica, entendeu? Porque a minha vida estava muito meio capenga. Então, eu sempre gostei de coisa que fugia da casinha. Sim. Até Sim. hoje, né? Até hoje, mas tudo bem.
Eu também, a minha preferência desde criança era as fantasias. Então, minhas amiguinhas da escola era tudo as princesas, Branca de Neve, Barbie, não sei o quê. Aí no dia de brinquedo eu aparecia com uma rata de pelúcia enorme, chamando ela de Raíssa e falando que era minha bebê. Então, Camila, muito bom. Não, eu acabei de ver a capa do Joey e as Baratas, genial. Meu Deus do céu. Ah, era um musical, então realmente não era meu estilo. Prefiro os terror, porque... Mas para quem não gosta de barata, Joey e as Baratas é um filme de terror. É verdade. Gente, que coisa bizarra. Muito bom saber dessa sua história de Pequena Camila. Pois é, né? Eu acho que, principalmente para crianças que já tiveram, né, o livro como esse lugar de conforto continua sendo assim, né? E até mesmo os gostos, às vezes, né? Quando a gente pensa em livros de conforto, acabam remetendo ao que tu sempre, né, a esse lugar que tu sempre acabou fugindo, assim, né, que a gente sempre acabou fugindo, escapando, né, também. Então a gente vai falar agora sobre alguns livros mais específicos, né, porque quando falamos sobre saúde mental e literatura, né, mesmo de forma ficcional, ou às vezes também quase autobiográfica em alguns livros, também, por exemplo, seja sobre depressão, bipolaridade, personagens tendo pensamentos suicidas também. E várias questões como essa, a literatura chega a abordar, eu acho, como uma forma, né, de... Enfim, todo tipo de arte, né, acaba tratando sobre isso, porque são questões humanas, né, que estão aí. Então, os livros abordam isso também. E agora a gente vai falar sobre alguns desses livros que a gente já tenha lido, tem experiência, que falam sobre essas doenças, né, sobre essas questões psicológicas. Camila, de qual você lembra? Bem, como eu não poderia deixar, né? Eu sou conhecida por 2 nomes: Camila, a do Porão, e Camila, que lê Nora Roberts, né? Então, eu vou falar do quê? De Nora Roberts. E de quem? Da minha série preferida, da Mortal, Eve Dallas, Rourke, Meus Amores, meu chip do coração. Então, eu indico esse livro, eu falo desse livro porque a personagem principal, ela sofre de transtorno de estresse pós-traumático, porque quando ela era criança, ela foi abusada pelo próprio pai. Aí tem toda uma coisa da infância dela, de como ela cresceu, e ela se tornando policial, porque de se tornar policial, com os casos complicados que ela lida. Aí tem a psiquiatra, né, que é do esquadrão de polícia, que se torna amiga dela, que tenta ajudar ela de alguma forma, dando uma terapia, porque ela meio que não aceita, porque ela não quer entrar em contato com esse tipo de sentimento que ela tem dentro dela, porque querendo ou não, o que a maioria da gente sente, né? A gente vai falando sempre assim: ai, vamos lá, dá para aguentar mais um pouco, dá para aguentar mais um pouco, engole um choro daqui, engole um grito de lá, engole uma frustração daqui, fica quieta ali, fica quieta lá, baixa a cabeça. E a gente não quer tocar nesses sentimentos, porque você sabe que se tocar, ou você vai soltar um berro, vai cair no chão, vai se descabelar de chorar, ou às vezes pode acontecer de você externar isso de alguma forma um pouco mais violenta, né? Então, a gente nunca quer chegar a tocar nesses sentimentos, a gente quer esquecer eles, né? Esquecer que eles existem. Tanto é que a literatura, sendo uma coisa boa, também às vezes usada de forma errada pode ser ruim, porque você pode tentar colocar na literatura e nos personagens tudo que você quer esquecer, né? Então você vai tapando buraco de bala com band-aid, digamos assim. O sal com a peneira. Tapando só com a peneira. Mas a gente tem que tentar também ver e aprender com os erros dos nossos personagens preferidos. Por que não? Porque a gente está vendo que na história o negócio não está dando certo. Então, se não está dando certo, é porque alguém que escreveu tem experiência de que isso não vai dar certo. Então, por que não levar isso para a nossa vida? Por que não ver que, nossa, sei lá, a personagem é igual... Zoam muito no mundo otaku. Que se o Naruto e o Sasuke tivessem tido acompanhamento psicológico, o
O mangá do Naruto ia ser 3 capítulos, porque tudo ia ser resolvido. Não, muitos livros, se os personagens fizessem terapia, não teria personagens... sentido. Não, se os personagens só abrissem a boca para falar o que tá de errado, muita coisa seria resolvida. Não tem aqueles romances que você fica assim, mas por que ela não fala para ele? Mas por que ele não fala para ela? Mas por que eles não conversam? Aí você fica nesse vai e vem, nesse vai e vem. Então, às vezes, também, não só querer se colocar no lugar do outro, mas aprender com os nossos personagens nisso. Ó, ela não tá sabendo falar sobre os sentimentos dela, isso não tá dando certo no relacionamento, isso não tá dando certo no trabalho, isso não tá dando certo na família. Então, isso são coisas também que a gente pode pegar do livro. Livro, por mais que você fale que é só entretenimento, ele não tá lá assim tão à toa, assim, não. Ele não tá lá assim só por estar. Senão a literatura não ia ser tão famosa assim. Ia acabar nas primeiras tentativas, nas primeiras noveletas, ninguém ia dar bola. Tanto é que tem o catarse, né? Que é o sentimento de você se ligar a um personagem e acreditar que aquilo está acontecendo. Então, por que você não tenta retirar disso experiências também? Por mais que seja fantástico ou contemporâneo, ou o que quer que seja, tem sim como você tirar uma coisa boa de uma literatura. Seja querendo ou não, seja os ruim. sentimentos são humanos, né? Os sentimentos que estão ali seja mesmo, enfim, animais falantes, aqueles sentimentos são reais, né? E aquela experiência que o personagem está passando, ou pelo que ele está aprendendo, é uma experiência que tu pode, né, refletir sobre aquilo, né? Independente do tipo de livro, ou, né, ou enfim. E tudo passa também pelas experiências e emoções do próprio autor, né? Porque a gente... Eu tinha um professor na faculdade que ele amava falar pra gente a primeira coisa antes de analisar um livro. Ele olhava pra gente e falava assim, mata o autor. Quem escreveu não foi o autor, foi o eu lírico. Mas, gente, não tem como você matar o autor 100%, porque quem está escrevendo, a mão que segura a caneta ou que digita no teclado é o autor, é a experiência dele. Pode... Ah, mas ele escreve fantasia. Às vezes era isso que ele imaginava quando criança. Quando estava sozinho no quarto, quando acontecia alguma coisa. Ele se transportava para um mundo mágico e que as preocupações não eram aquilo que ele estava passando na época e que era outra coisa, que era sei lá, descobrir quem matou sua família, talvez, e assassinar eles. Olha só, problema diferente. Olha só, talvez. Quem sabe? Virar o próximo Batman. Muito melhor. Pois né? Dizem que todo texto é autobiográfico, né? Então, um pouco da tua experiência, seja a tua experiência própria ou tua experiência de vida que tu aprendeu, né, com tua experiência de vida, tá ali, né, querendo ou não, mesmo romanceada, mesmo um pouco diferente, muitos daqueles sentimentos ali são verdadeiros, né? Tu comentou do autor mesmo sendo fantástico da infância. Eu tava lembrando que eu vi uma aula do Neil Gaiman recentemente e ele tava falando sobre o Oceano no Fim do Caminho e ele falou que foi o livro mais difícil que ele já escreveu porque é o mais pessoal dele, porque aquela infância, aquelas memórias são dele. Não exatamente tudo que aconteceu, porque tipo, é uma coisa fantástica, mas tudo aquilo foi a infância dele, sabe? Então, bem isso que tu comentou, sabe? Interessante ver às vezes os autores não admitem ou não falam para os outros isso, né? Mas muitos têm bem esse tipo de experiência, né? E dá para notar ao ler, né? Que é uma coisa muito pessoal quando isso acontece. Eu acredito que dê para notar mais ainda, assim, né? Não sei quem é Ferrarese. Deve ser o... Ferrarese, nosso professor. Só que não. Beijo, Ferrarese! Opiniões. Bom, um que eu lembrei foi que tem um filme também, mas eu li o livro também, O Lado Bom da Vida, né? Que os personagens estão assim, passando por vários problemas, mas juntos eles acabam, né, se ajudando e superando.
Quem narra ali, eu esqueci o nome dele agora, sou ótima para nomes. Enfim, o Pet, a história do Pet, né? Que é o cara que ele recém voltou de um hospital psiquiátrico, porque daí ele não tá entendendo bem o que ele teve, assim, aí você vai entendendo Ele não aceitou o divórcio da mulher. E daí deu um surto nele. E ele estava no hospital psiquiátrico, e aí quando ele volta para casa, ele vai conhecer, né, a Tiffany, que também tá passando por um momento de luto e tá enfrentando aquilo de uma maneira controversa. Totalmente errada, né? Mas aí os dois acabam, né, se ajudando e também os dois evoluindo, assim, tentando se entender, né? Enfim, é interessante você acompanhar a história e pensar sobre essas situações, assim, né? Não sei se esse tu viu o filme ou se tu chegou a ler. Nossa, eu li o livro, vi o filme, achei maravilhoso, achei o Oscar merecidíssimo, aquelas. Porque eu acho que sobre especificamente saúde mental, sem ser sobre algum transtorno do espectro autista, não é transtorno, sobre algum aspecto autista, eu acho que esse foi o primeiro que lidou com saúde, não o primeiro, que deve ter outro, mas foi um dos mais famosinhos por causa dos atores sobre saúde mental, né? Que falou sobre bipolaridade, estresse pós-traumático, sobre você lidar com seu luto, suas frustrações, com sexo, coisas assim. Então, foi um livro bem impactante, até porque eram duas pessoas que estavam disfuncionais, que se conheceram, se encontraram, se envolveram de alguma forma e se tornaram funcionais dentro desse relacionamento, né? Eu achei... E também tem literatura nisso, porque ele, depois que sai do hospital depois que sai do hospital psiquiátrico, ele fica obcecado para ler os livros que a ex-mulher dele gosta. É verdade. Então, ele fica obcecado em ler tudo que ela gosta, porque ele quer ter o que conversar com ela, porque ele acha que eles vão ter algum encontro, que eles vão se reconectar, que eles vão voltar ao relacionamento. Tal. Então, ele começa a ficar obcecado com tudo que ela gostava, já que ele não dava atenção antes, digamos assim. E é muito engraçado que ele termina de ler um livro, eu não sei qual que é, e ele acha absurdo, ele taca o livro pela janela. E é muito engraçado. Sim, verdade. Foi bem legal, assim. Achei o livro... Eu assisti o filme primeiro, né? Aí várias coisas um pouco diferentes, assim. Mas também ao adaptar para filme, mais pessoas conhecem a obra, né? Deixa mais popular, assim, né? O tema, né? E aí, outro que eu lembrei também, mas eu não li porque eu tô há 20 anos me ensaiando para ler, mentira, uns 3. A Redoma de Vidro, né? Que é outro bem conhecido, porque a Silvia Plath, que é bem pesado também, né? É quase autobiográfico, porque ela tá contando a história de uma escritora frustrada com a vida em Nova York, com pensamentos suicidas e tal. E ela, logo depois que lança o livro, que é o único romance dela, ela era poetisa, né? Escrevia muito poemas. Ela se mata, né? Então é um outro bem pesado. É um que eu sei que eu não vou chegar perto de ler. Porque quando eu aceitei os meus transtornos, né, que é transtorno de ansiedade generalizado com depressão, eu tive que repensar tudo que eu consumia, porque os meus medicamentos, um deles, eu li na bula, porque eu estava tendo um sintoma e eu queria ver se era da medicação ou não. E um deles é que ele dá sonhos completamente realistas. Então, você sente que aquilo é real. Então, eu tive que parar de consumir certos tipos de literatura que eu gostava, tipo de true crime. Eu tenho que ler muito a parcimônia, muito lentamente e sempre diluindo ele, porque eu tinha sonhos horríveis. Horríveis, que eu estava sendo perseguida, que eu estava sendo morta, que estava acontecendo coisas comigo. Então, eu tive que diluir isso, tive que parar abruptamente todas as leituras que eu estava fazendo. A gente estava começando a fazer a leitura coletiva do Ted Bundy, a gente estava vendo sobre ler a Menina Submersa, só que a Menina Submersa, ela fala muito sobre
suicídio, né? Então, aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, eu ficava assim, não, para, porque eu tinha pensamento obsessivo. Eu pegava alguma coisa que eu li, ou que eu vi, e eu ficava com aquilo na minha mente o dia inteiro. Então, eu falei assim, não, vamos parar, porque a gente tem que pensar na nossa saúde mental, né? A gente tem que ver o que a gente consegue ler e o que a gente não consegue ler. Sem culpa nenhuma, gente. Sem culpa nenhuma. Eu parei de comprar? Não, porque eu sei que um dia eu vou voltar a ler. Porque eu sou besta. Porque é uma coisa que eu curtia ler. Mas eu sei que eu tenho que ler muito lentamente, sempre diluindo bastante com outras coisas. Tanto é que, nessa época, eu me voltei muito aos romances de época. Sim. Que era gostosinho, delicioso. Converti todo mundo a Julia Quinn. Fiz todo Sim. mundo ler Bridgertons. Culpa da Camila, que eu sou uma viciada em Bridgertons. Camila e Thaís. Me viciaram. A seita dos Bridgertons. Não, e eu fui bem fiel, né, Camila? Porque eu li 8 livros em 6 meses, né? Dos Bridgerton. A Thaís tá lendo devagarzinho, porque é os livros que tiram ela da ressaca. Mas fica assim, não sei quanto você aguenta. Eu li em um mês esse Bridgerton inteiro. Um mês. Do jeito que eu comprei o primeiro, eu li. Pá, foi numa tacada. Não, eu não tava nem pensando, oi, promoção, não. O livro, não. Pá. Fui comprando e fui lendo. Conforme chegava em casa, eu li. Vixe, em um mês eu tinha lido os 9. É 9. Os 9. Porque tem um que é... Os contos, esse eu tô guardando. Esse eu não li ainda. Viveram felizes para sempre. E é assim, eu encontrei reconforto. Eu encontrei reconforto nesse tipo de literatura. E eu vou falar que foi bem difícil, viu? Porque eu, durante muito tempo na minha vida, eu escutava aqui livro de romance de época, de romance, tudo. Não era literatura, não era coisa boa de ler, e não sei o quê. Aí eu li escondido, ficava com vergonha de falar que era o tipo de coisa que eu li, o tipo de coisa que eu gostava. Aí eu comprava e falava para quem estava perto que não é para mim, é presente. Não sei o que leio. Meu Scooby nunca era atualizado. Meu Scooby não tinha... O máximo que eu consegui colocar no meu Scooby na época era Crepúsculo, porque passava como sobrenatural. Máximo. Mas eu tinha completamente vergonha de falar que eu lia romance de época. Agora não tenho mais, não. Eu tô assim, bem foda-se. Bico. Eu acho que chega na grande polêmica da semana, não é mesmo? Do final de semana, que foi Felipe Neto falando de A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro também que vai tratar de um personagem, né, que tá com a questão do suicídio. Enfim, eu ganhei da Camila quando eu fui em Votuporanga e conheci pessoalmente Camila e Thaís. Ainda não li, amiga. Meu Deus do céu. Eu tava olhando pra ele hoje, inclusive esqueci de subir. Tá ali embaixo, na minha outra estante. Mas eu queria muito ler esse ano ainda. E aí o Felipe Neto vem com essa treta. Ele ressurge das cinzas, ressurge do Twitter. Enfim, gente, ele... Olha... Eu sou uma pessoa que falo mal dos livros, mas, tipo, eu falo mal a minha experiência de leitura, não gostei, não curti, falo porque não gostei do livro, mas jamais vou ofender quem gostou daquele livro, ou, enfim, falar que é uma literatura menor, né, que é exatamente isso, esse preconceito literário que a Camila tá comentando, que existe muito, né, várias pessoas que são fiscais de leitura alheia, né, assim, auto-intitulam fiscais de leitura alheia, resolvem, né, falar isso, enfim. E aí ele vai falar... Os próprios críticos do Prêmio Jabuti, do Nobel de Literatura, da Academia de Letras, falando mal de quem lê de qualquer tipo de literatura. Preguiça. Então... enfim, né, pra quem não acompanhou a treta, ele falou na rede lá do Twitter ainda, que não tem mais esse nome, mas eu nem sei qual que é o novo nome, X, não, X,
Nossa, mas ele não foi assim, tipo, de leve que ele falou mal. Ele falou um monte, assim, que quem gostou de Biblioteca da Meia-Noite, tipo, tem que ler mais, porque aquilo não é literatura e não sei o que lá. E ele não, enfim, não se colocou no lugar de ninguém, né? Das outras pessoas. E é justamente um livro que aí as pessoas, quando forem defender o livro, ou explicar mais, falar sobre isso, comentaram que o autor, na verdade, ele escreve muita autoajuda. Então, realmente, a Lu, a nossa amiga Lu e seus livros, que estava lendo até na semana passada, ela tinha comentado, no começo parece muito assim, sabe, o que ele fala, mas depois vai ficcionalizando mais, né? Vai colocando mais elementos da ficção e vai deixando um pouco mais envolvente a história, assim, né? Mas, enfim, isso é um comentário sobre o livro, né? Não precisa ser ofender todas as pessoas que amaram esse livro, ou, enfim, ofender o gênero em si, né? Ou esse tipo de literatura, ou literaturas mais, como a Camila falou, né? Como é o caso do romance de época, que é sempre falado, o horror é sempre mal falado, enfim, né? As pessoas que não tem mais o que fazer, eu acho, do que além de ser fiscal da leitura alheia. Mas aí a Biblioteca da Meia-Noite teve essa grande treta envolvendo, todo mundo tá falando sobre esse livro agora, novamente, que foi um sucesso do TikTok também, né? Foi um grande sucesso de, enfim, N redes, mas o TikTok bombou demais, muitos criadores de conteúdo de lá elogiando, foi, né, um grande... E vai abordar justamente essa questão da saúde mental também, né? É um personagem que tá com esse pensamento que tá, né, pensando nisso, em se matar, e aí ele vai rever, vai conhecer uma biblioteca, enfim, é uma biblioteca tudo dos ICs, que você consegue ver tudo como sua vida, se você tivesse tomado decisões diferentes, o que teria acontecido, né? Basicamente isso sobre a história. Então, o Felipe Neto, ele já, só para finalizar a história do Felipe Neto, ele já fez muitas coisas louváveis pela literatura, sim. Tanto é naquele ato da Bienal, quando quiseram boicotar, censurar livro, HQ que tivesse temática LGBT, ele comprou tudo, distribuiu e tal. Ele vive comentando sobre literatura. A única coisa que ele pisou na bola foi em ofender os leitores, né? Porque tudo bem você não gostar de uma leitura. Tudo bem você não concordar com ela e tal, achar lá, igual ele falou, rasa, sem sentido e não sei o quê. Mas, tá, aí essa é a sua opinião. Sim, ele fala que não é questão de opinião e de gosto. Mas, na verdade, é sim. É questão de gosto, é questão de opinião. Ele escorregou na casca da banana nesse daí. Porque... ele fala que o livro é raso, que não tem emoção, essas coisas. E que quem leu e gostou é para ler mais. Gente, se você for pensar na sua linha do tempo de leitura, você lá, no início, você começou com um livro raso? Já começou lendo russo? Dostoiévski? Sim. Foi ler lá a Montanha Mágica, do Thomas Mann. Você começou nas coisas mais rasas e foi evoluindo? Ou você... E outra, o cara também é aquele que fala que não pode ler Machado de Assis na escola, porque é muito pesado, porque é para ler Harry Potter. Decida-se, Gente, moço. Harry Potter é o quê? Harry Potter é fantasia, é raso. Harry Potter é raso. É fantasia. Entendeu? É que eu falo, é o Tico Dragão. Avada Kedavra. Entendeu? É o luta do bem contra o mal, basicamente, assim, né? Ou essa própria ideia, né, Camila, da evolução, né? Eu odeio essa ideia de progresso e evolução em qualquer coisa, porque não dá para dizer que a gente está em progresso com o que a gente está fazendo com o planeta hoje em dia. Então, essa ideia é capitalista, é malfadada, não sei, eurocêntrica, qualquer coisa dessas. E pensar na literatura como também essa questão do progresso, assim, né, da evolução. Aí, tipo, porque agora eu sou leitora há 15 anos, que eu sou leitora na minha vida, 10 anos,
Aí eu não posso ler uma fantasia porque é mais rasa? Não, foda-se, né? Tipo, eu leio o que eu quiser. Enfim, né? Tem diferentes motivos para que você vai ler um livro e do que você pode tirar dele, né? Hoje eu tava vendo, até que foi a Thaís que mandou, um vídeo de uma psicóloga que leu a Biblioteca da Meia-Noite e daí deu a polêmica do Felipe Neto, e ela falando assim, para alguém que pode estar com pensamentos parecidos com aquele, para essa pessoa pode ser muito mais difícil ela identificar, né, uma saída do que para alguém que está bem emocionalmente, enfim, vai achar, nossa, mas isso foi, tipo, é claro, né, tipo, é raso ou é básico, mas você não tá na cabeça de todo mundo para definir o que é claro, o que é óbvio, né? O que é óbvio para alguém não é óbvio para outra pessoa, né? A gente tem experiências diferentes, a gente está passando por momentos diferentes, a gente está, né, tudo diferente, né? Graças a Deus, não somos iguais uns aos outros. Então esse pensamento dele, além de elitista, também acaba, acho que, prejudicando justamente o motivo do livro ter sido feito, que já era um autor que escrevia com esse objetivo de ajudar outras pessoas que estão, né, passando por problemas de saúde mental. E aí ele recorreu à ficção, porque a ficção, né, a gente que é defensora de livros de ficção por aqui nesse podcast, enfim, como a gente fala, né, a gente às vezes aprende muito mais com um livro de ficção, você se colocando no lugar de outros personagens, né, é uma forma de aprender, e, enfim, de pensar sobre a sua própria vida. Então ele fez isso justamente, esse livro tem esse objetivo, né, ele tem esse objetivo, e para algumas pessoas pode ser muito claro, e para outras pode mudar a vida delas, né? Então você não pode julgar para as pessoas que esse livro foi importante, que tocou elas, e dizer que elas foram burras. Tipo, porque foi basicamente isso que ele fez, né? Que elas foram, né? Ele não chamou o nome, mas dá para entender, né? O que ele falou. Então, eu acho... E uma outra coisa também que ele caracterizou foi os próprios booktokers, né? Porque, querendo ou não, tá, o TikTok é algo que já foi comprovado que não faz muito bem, que é aquela linha infinita de vídeos curtos que às vezes você nem processa a informação direito, ou você processa aquilo lá com verdade, pronto, e não faz bem. Mas vamos falar a verdade. TikTok, ele tá levando a literatura para cima. Ele tá ajudando a dar esse suspiro. Ele já reviveu tantos livros. Gente, o TikTok conseguiu ressuscitar Crepúsculo da Stephanie Meyer, lançar o último livro que ela jurou que ela não ia lançar porque tinham vazado os 2 primeiros capítulos. Ela falou, não, vocês me hackearam e me vazaram os 2 primeiros capítulos, não, eu vou dar livro para vocês. Reviveram o Crepúsculo. Vai ter o quê? Vai ter reboot, vai ter série. Reviveram. Harry Potter sempre foi muito famosinho. Mas reviveram Harry Potter. Vai ter o quê? Agora vai ter série. Reviveram os Jogos Vorazes. Vai ter série. Um monte de coisa aí que tava já... E Bienal do Rio, né? Bienal do Rio teve recorde de venda. Eu tava vendo uma matéria que ela teve 5,5 milhões de livros vendidos. Assim, gente, livros físicos vendidos, que todo mundo falava, o livro morreu, não vai ter mais papel, enfim. Não, imagina, foi um público gigante, recorde de público, recorde de venda foi, e boa parte dessa comunidade do BookTok, né? Então, não tem Chega nos Estados, o que tem é famosos do TikTok, mais lidos pelo TikTok, mais falados no TikTok. Livro vem com aqueles adesivos que a gente ama, número 1 no TikTok, não sei o que lá. Gente, antigamente, isso daí, esses adesivos, era quando a HBO lançava a série. Agora o TikTok faz um livro viralizar, recebe adesivinho do TikTok. O mais vendido do New York Times. Antes era assim, né? Era assim. Antes era primeiro vendido no best-seller do New York Times. Aí depois eu descobri que para ser best-seller no New York Times é fácil, é só vender 5.000 cópias. Sim, uma vez tu me contou isso em outro episódio que a gente fazia, eu fiquei de cara, mas eu sempre ficava pensando, cara, como pode tanto best-seller do New York Times? Eu ficava pensando nisso. Só das 5.000 cópias vira best-seller. Não tem como. Então, e tipo, se você pensar o TikTok, o Instagram, o YouTube, começou tudo pelo YouTube, gente.
Eu achava que eu era a única leitora do meu grupo social, mas aí, entrando na faculdade de letras, eu encontrei a Thaís, aí a Thaís jogou a gente no Book Instagram, No encontrei porão. você, me jogou no porão para trabalhar no Book Instagram, Aí encontrei você, encontrei a Evelyn, encontrei outras pessoas que lêem. A gente se conecta, a gente fala de livro. Sim. Porque antes eu chegava na escola, eu tava lendo, eu lia livro na escola, eu queria falar de livro, não tinha ninguém para falar de livro comigo. Então que eu ficava assim, "Ixi, menino", eu queria falar, eu queria conversar. Minha mãe não gostava dos mesmos livros que eu, né? O livro que eu li mais de 6 vezes, que eu já contei, porque a gente não tinha muita condição de comprar livro, eu relia todos os meus da Avon, é a menina que roubava livros, que era quase que eu estava me virando, porque, né? Como que uma garota faz para ler nos dias de pouco dinheiro? Sim. Sim, então tem esse papel, né? Claro, a gente não vai dizer, nossa, concordamos com todos os hypes do TikTok, nem sempre. Mas tem um papel fundamental e justamente que a gente sempre defende a porta de entrada, né? São como muitas pessoas começam a ler, assim, né? Do próprio Crepúsculo. Evelyn, que é a doida do Morro, apaixonada por Morro dos Ventos Vivantes, agradece até hoje Stephanie Meyer, porque leitores de Crepúsculo foram ler o Morro dos Ventos Vivantes porque era o livro favorito da Bella. Tá bom. Então, então é assim, né? É um processo que não exatamente pode se considerar. Eu, na minha opinião, eu não vejo como evolução, porque eu não gosto dessa ideia de evolução, mas é um processo que tu vai conhecendo. Cada livro te leva a outros livros, né? Se você realmente né, se interessa por aquilo, se torna-se um leitor independente do tipo, né, de livro que você lê, você é um leitor. E se você gosta de ser um leitor, de conhecer histórias, um livro vai te levar para outro. E tu vai ler um livro, tu vai querer conhecer outros, e aí quando vê, tu quer conhecer. Você gosta de terror, mas quem foi a primeira pessoa que escreveu um livro de vampiro, ou enfim, de monstros? E você vai acabar em algum momento voltando para os clássicos, mas tá tudo bem também se você não voltar, ou se você lê clássicos e você lê outros tipos de livros, N tipos de livros, enfim, né? Não vamos ser fiscais da leitura alheia, estamos. É uma bandeira que a gente defende, então até a gente tinha comentado que eu não queria falar sobre isso, porque eu não aguento mais as pessoas falando sobre isso, mas é quase impossível não falar sobre isso, porque é uma tecla que a gente sempre bate aqui, que é justamente falar sobre livros, tirando o endeusamento da literatura, né? Porque ele colocou nesse patamar, né? Ele que defendia e falava para não colocar nesse patamar, que até falava dos clássicos, ler Machado de Assis na escola dificulta que as pessoas gostem de literatura, e aí agora tá falando que só quem lê clássicos ou outros tipos de livros é leitor, enfim. Contradições dos seres humanos, não é mesmo? Somos contraditórios. Às vezes, você não gosta desse negócio de evolução e tal, mas a gente pode pensar como uma preparação. A gente não vai conseguir chegar querendo ler um clássico russo se a gente não começar lá no Escaravelho do Diabo, que eram os clássicos literários infantis. Se você não lê O Sítio do Capão Amarelo, se você não lê Alice no País das Maravilhas, aí você vai se preparando para outros tipos de literatura, que você pode sim chegar até os clássicos. Todo mundo pode ler clássico. Sim. Você pode não gostar? Pode, mas você pode ler clássico. Você vai pode gostar e amar, né? com outros tipos de leitura. Nenhuma leitura por mais rasa, sempre muitas aspas entre isso, por mais rasa que ela seja, ela sempre vai te preparar para alguma coisa. Nem se for para te preparar do tipo, desse tipo de leitura eu não gosto. Vamos procurar outra? Vamos. Sim. Então, isso sempre vai te preparando para o próximo livro, para a próxima aventura, para o próximo estilo de escrita que você pode descobrir. Fantasia não é meu tipo, então vamos para ficção. Ficção não é meu tipo, vamos para não ficção. E por aí vai. E a gente, querendo ou não,
se for buscar dos primórdios, a gente sempre vai cair nos gregos. Sempre vai cair nos gregos. Grego que iniciou a maioria das coisas tudo. Então, de um jeito ou de outro, igual diz também nosso professor Ferrarese, de um jeito ou de outro, você sempre vai beber dos clássicos. Porque ele usava sempre uma aluna que fez um TCC em que ela pegava o livro Percy Jackson e pegava os contos gregos, né? Porque no Percy Jackson você tem o Poseidon, você tem Zeus, você tem os deuses ali. Eles são apresentados de uma forma mais juvenil, né? Porque ali você tem os jovens que estão partindo nas aventuras, os filhos bastardos dos deuses que estão lá fazendo essas coisas. Então, querendo ou não, você está bebendo da literatura grega, você está bebendo dos clássicos, porque você tem os personagens dos clássicos lá. Então, os livros vão ser sempre preparação. Não tinha pensado nisso da referência do Percy Jackson, mas é bem pontual mesmo, verdade. E os gregos são não sei, né? Nunca li a Ilíada. Esse ano me deu vontade de ler, mas eu acho que é uma loucura, Odisseia. Uma aventura muito grande para você ainda, Luísa. Eu acho. Mas parece ser muito aventura, assim, né? E às vezes até essa ideia que a gente tem de clássico como algo difícil, alguns são, mas alguns são muito acessíveis, e justamente porque eles se tornaram clássico, porque são muito lidos e muitas vezes na sua época também não eram compreendidos. Então você não tem como afirmar hoje em dia que um livro contemporâneo vai ser bom ou não, se ele vai ser um clássico ou não. Só o tempo vai dizer, né? Porque a questão de se tornar clássico é resistir ao tempo. Eu acho que, né, a grande sacada dos clássicos é que eles resistiram ao tempo, continuaram atuais, né, mesmo muito tempo depois, e continuaram sendo lidos, né? Então, enfim, eles vão continuar fazendo sentido, apesar de alguns serem mais acessíveis e outros nem tanto, né? Mas muito interessante tua reflexão aí. E bom, vamos para frente. Acabamos falando sobre essa polêmica, porque ainda, né, a Biblioteca da Meia-Noite justamente ainda é um livro que fala, né, que traz essa questão da saúde mental, né? Eu não sei se vale a pena ler a sinopse dele, para quem não conhece, se bem que é o mais famoso TikTok. Se você entrar na Amazon, ele vai estar em segundo ou terceiro lugar de vendas. É verdade, vi esses dias uma lista. Enfim, eu vou ler sinopse para complementar aí a que a gente estava falando. A Biblioteca da Meia-Noite é um romance incrível que fala dos infinitos rumos que a vida pode tomar, da busca incessante pelo rumo certo. Aos 35 anos, Nora Cid é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido. Neste lugar, entre a vida e a morte, e graças à ajuda de uma velha amiga, Nora pode finalmente se mudar para a Austrália, reatar relacionamentos antigos ou começar outros, ser uma estrela do rock, uma glaciologista, uma nadadora olímpica. Enfim, as opções são infinitas. Mas será que alguma dessas outras vidas é realmente melhor do que a que ela tem? Em A Biblioteca da Meia-Noite, Nora Cid se vê exatamente na situação pela qual todos gostaríamos de poder passar. Voltar no tempo e desfazer algo de que nos arrependemos. Diante dessa possibilidade, Nora faz um mergulho interior, viajando pelos livros da Biblioteca da Meia-Noite, até entender o que é verdadeiramente importante na vida e o que faz, de fato, com que ela vale a pena ser vivida. Ai, gente, essa sinopse aqui, eu não sei como que alguém pode falar mal. Aquelas... Não li o livro para saber, né? Mas, enfim, a sinopse entrega muito, né? Prato perfeito. Mas tá aí, polêmica dada. Vamos seguir adiante no nosso roteiro que vamos seguir. A gente falou bastante sobre ficção agora, né? Agora vamos não tanto para ficção. Muitos livros têm objetivos de ajudar as pessoas, então, que estejam com
com o psicológico um pouco abalado, o que é quase impossível não estar, não é mesmo? Que é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? Na sociedade que a gente vive hoje. Então, eu perguntei, né, para Camila qual que ela já conhece ou já leu sobre esse assunto, e aí ela vai nos contar. Então, esse livro eu ainda não li, mas ele me é muito... É um livro que eu quero muito ler, que é O Ano em que Disse Sim, escrito pela Shonda Rhimes, né? Que ela é a produtora famosa de Grey's Anatomy, Scandal, de Bridgerton, né? Maravilhosa. E lendo a sinopse dele, simplesmente é meio autobiográfico, porque ela fala que as pessoas falavam para ela que ela dizia muito não para as coisas, que ela se fechava muito. E que ela tentou fazer uma reavaliação da vida dela e que ela decidiu dizer mais sim para as coisas, né? Então, isso é uma coisa que pega bastante para mim, porque eu sou aquelas que geralmente falam mais não do que sim. Então, às vezes, eu quero ver como que foi essa experiência para ela, o que eu poderia adaptar para minha vida, digamos assim, porque ela fala que foi uma aventura, né? Porque imagina, se dizer sim para as coisas que você automaticamente já fala, não, não, não vou, não Sim. quero, não faço, entendeu? Então, eu quero saber como que é essa sensação de poder dizer sim, né? Se é libertador, se não é, se te tira muito da zona de conforto, se não tira, como que funciona. Porque vamos aprender pela experiência dos outros, né? Pra gente não quebrar muita cara. Antes da gente tentar. Porque a gente, nosso emocional não tá deixando a gente quebrar muita cara ultimamente, não? Então vamos aprender com o coleguinha. Sim. Querendo ou não, o não, né, já é um sistema de defesa, né? Então, verdade. Eu também trouxe 2 livros que eu não li, mas enfim, que eu já ouvi falar bastante. Um deles é O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão. Alguns anos esse livro estava, tipo, muito bombado, assim, todo mundo falava sobre ele. E, enfim, acho que era bem ali, um pouco antes da pandemia, então, né, já dá para imaginar. O autor é Andrew Solomon. Considerado um dos mais importantes livros sobre depressão, O Demônio do Meio-Dia, do jornalista Andrew Solomon, traz relatos de experiência do próprio autor com a doença e uma profunda pesquisa sobre o tema. Mitos, tratamentos e depoimentos de diversas pessoas que têm depressão são abrangidos por esta grande e cultuada obra, ganhadora do National Book Award e finalista do Pulitzer. Você pode ter uma amostra do trabalho Solomon e sua experiência com a doença pela... Aí diz que ele tem uma famosa palestra, então, no TED. Se alguém tiver interesse, procurar pelo nome dele e por TED dá para ver a palestra. Eu acho interessante, assim, só que eu tenho problemas com livros de não ficção. O Rock aí que chegou, tá participando, ele lembrou do filme Sim, Senhor, do Jim Carrey. Eu assisti esse filme já desde 2008, que ele começa a falar assim. Assistiu também, Mas isso é Camila? por causa daquele culto, né? Daquela seita do só fale sim e não sei o quê. Então, aí é diferente da perspectiva da Shonda Rhimes, porque é dizer mais sim, mas não também sim para tudo. Pra tudo também não. Daí é demais. Imagina, alguém chega e fala assim para... Imagina, ainda mais ela, Shonda Rhimes, eu ia chegar assim para ela, troca sua conta bancária com a minha, acho. Eu ia ser felizíssima. Já pensou? Já pensou? E aí, um outro que eu tenho visto este ano é chamado Talvez Você Devesse Falar com Alguém. Aí só pelo título eu achei muito, muito interessante. Eu tinha visto uma sinopse dele. Vou achar a sinopse. Mas é escrito por um terapeuta. E aí é um terapeuta que faz terapia também, porque os terapeutas também precisam de terapeutas, né? Eu já viu uma tiradinha que, na verdade, é um grande esquema de pirâmide, porque o terapeuta precisa do terapeuta, o terapeuta precisa do terapeuta. Enfim, na verdade, aqui porque todo mundo precisa de terapia, né? Então tá, tudo bem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Talvez você deva conversar com alguém.
Ouvir as angústias, os traumas, problemas e medos das pessoas pode ser também angustiante para o terapeuta. Você já pensou nisso? Neste livro, a terapeuta e autora Laura Gottler conta histórias reunidas a partir de sua experiência como terapeuta e também como paciente, relacionando uma história emocionante de autodescoberta, de afeto e coragem para o autoconhecimento. É de 2020 o livro. E é isso, achei interessante, assim. Eu tava com Esse é vontade outro que eu tenho interesse em ler. Esse é outro que eu tenho vontade de ler também. Muita gente fala que lê e dá uma mudada no mindset. 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 Tem um outro que é Cartas de um Terapeuta para seus momentos de crise. Eu achei interessante esse também, eu não lembro se eu já tinha visto. O nome do autor é Alexandre Coimbra Amaral. O livro descreve diversas cartas escritas por Alexandre, que é um psicólogo e terapeuta familiar. Os remetentes das cartas são sentimentos que nós usufruímos, como a saudade, a tristeza, o medo e a esperança, além de outros. Essas cartas conversam com a sensibilidade do leitor, com a vontade de se aceitar e de viver uma vida mais autêntica. Legal. Parece interessante. Bem interessante. E aí Rock vem com uma verdade sobre terapia, que se quem precisava tivesse feito terapia, quem faz terapia talvez não precisasse. Uma grande questão. Grande verdade. Muito bom. Enfim, esses são... e aqui eu deixei uma notinha também para a gente comentar sobre biblioterapia, que aí são também... inclusive tem profissionais biblioterapeutas, né? Que aí eu não sei qual profissões variadas, eu acho que se especializam nisso, mas que utilizam livros com objetivos terapêuticos mesmos, mas são geralmente, né, livros específicos ou às vezes trechos específicos, mas e assim, né, com coisas guiadas, né, às vezes tem grupos de leitura, de biblioterapia, ou enfim, você faz especificamente uma pessoa. Aqui em Floripa eu conheço de ouvir falar, assim, de seguir no Instagram uma profissional, uma biblioterapeuta, e eu acho uma proposta interessante, assim, eu acho interessante, até eu já pensei em fazer algumas vezes, mas aí tem muitos livros de não ficção, enfim, não cheguei, não sei se em algum momento faria. Quem Mas sabe é uma não é o proposta momento para interessante. dizer sim e sair da sua zona de conforto. É verdade. Não, tu sabe que esse ano eu já saí, né? Que eu ouvi um audiolivro de desenvolvimento pessoal. Um grande sim desse ano. Um pequeno passo para a humanidade, um grande passo para Luiz. Gente, eu consegui ouvir inteiro, hein? Acho que foi umas 9 horas, 10 horas ouvindo. Fazendo coisas variadas, porque acho que se fosse para ler mesmo, eu não teria chegado ao final. Mas enfim, era sobre o essencialismo, tá tudo certo, não era. Não foi arte. Se te ligar, foda-se aquela, né? Começa a ofender outros leitores. Não, a gente só tá falando do livro. Hoje não Se vou quem leu conseguiu encontrar algum motivo de existência, ou leu o Milagre do Amanhã e viu que acordar às 5 horas da manhã e começar o dia melhorava seu dia, gente, cada um, entendeu? É verdade. Às vezes eu penso em fazer meu Milagre da Manhã. O problema sou eu mesmo que atrapalho eu mesmo, mas às vezes eu consigo acordar. O problema é que você vai dormir de manhã, né? Para acordar de manhã. Você vai dormir 1 da manhã, 2 da manhã. 2 da manhã. Acordar às 5 da manhã é difícil. Um pouco difícil. Eu tenho que lembrar que o sono também é importante para a saúde, né? Inclusive saúde mental. Enfim, mas eu acho a proposta interessante sobre biblioterapia, mas às vezes, né, justamente isso que a gente está falando, a gente quase faz uma autobiblioterapia, né? Porque a gente já também escolhe, às vezes, alguns livros já com esse objetivo de se reconhecendo, né, como está se sentindo naquele momento e do que está precisando, ou enfim, né? E acho que é justamente para falar sobre isso, a gente vai vir com mais indicações, não é mesmo, Camila? Ou mais uma pergunta? Que é a literatura, né, que é esse papel da biblioterapia, ou enfim, essa autoterapia, nos ajuda a passar por momentos difíceis, como seja a perda de alguém, traumas ou durante crises,
E aí, se você tem algum livro para exemplificar que tenha te ajudado em algum momento difícil, ou enfim. Esse não tem. Fica difícil, né? Porque, por exemplo, quando eu passei pelo meu luto, né? Que foi quando eu perdi meu pai, eu era muito adolescente, eu tinha 14 anos. Então, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, não estava entendendo muito bem meus sentimentos. Aí eu tinha que lidar com a minha mãe, meu irmão, aí a família. E eu sempre fui daquela de se preocupar primeiro com o outro do que comigo mesmo. Eu sou a última pessoa a se preocupar comigo, né? Isso não é bom para a saúde mental, tá bom, galera? Se coloque em primeiro. Não sendo egoísta, mas se coloque em primeiro. Que aí você importa. Isso é importante. Então, eu fiquei bem perdida. E às vezes eu acho que se eu tivesse. E foi também um momento em que eu entrei em um hiato com a literatura, né? Que aí os problemas reais, a realidade se transformou maior do que eu poderia lidar no momento. Então, eu tive que lidar com a realidade. Eu não podia ter nenhum tipo de escapismo, digamos assim. Então, às vezes, se eu tivesse tido algum livro que pudesse, pelo menos, me dar algum tipo de conforto naquele momento, eu acho que seria bastante necessário, que poderia até me ajudar, porque até hoje eu sinto que eu não sou muito bem resolvida com o luto do meu pai, porque eu coloquei tudo para dentro e bora para fora, tem que, sei lá, tem que ver negócio da escola, tem que ver negócio quando vai ser trabalho, tem que ver negócio quando vai ficar a casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então a realidade veio e a literatura foi embora. A minha terapia foi embora. E ficou durante muito tempo. Eu só fui retomar contato com a literatura na faculdade. Então, fiquei dos meus 14 aos meus 18 anos sem ter esse contato com a literatura de uma forma de reconforto. Eu tinha por causa da escola, eu tinha por causa dos primeiros anos da faculdade, mas aí só depois que eu entrei na faculdade, que aí eu fui ver outros tipos de livro, que aí eu fui entender a análise de livro, entender como ler um livro, que aí eu voltei a ter esse contato mais de entretenimento sim, mais de reconforto, mais de buscar um lugar tranquilo, que eu pudesse ficar, que eu pudesse ler, porque até quando a gente vai ler, a gente não procura um lugar barulhento, a gente quer calma, a gente quer sossego. Então, a gente vai para o nosso quarto, a gente vai para algum lugar que é mais tranquilo, a gente entra numa bolha, né? Bolha do livro, tá aqui, você tá aqui, você tá aqui. O mundo tá aqui acontecendo, você tá aqui lendo. O mocinho vê o tornozelo da mocinha e fica encantado. Tá aqui, ó. Nossa, quando que ele vai pegar na mão dela? Ai, meu Deus, pegou na mão. Pegou na mão. Ih, é casamento. Vai casar, tem que casar, vai ter que casar. Nossa, que pecado. Virou moça rodada, ela dançou com o mesmo homem, 3 músicas. Nossa. E pegou eles no jardim. Pegou eles no jardim. Você tá aqui assim, ó. Em sua bolha. A bolha de proteção, é verdade. Muito Sim. bom. Então, eu também não. Assim, o luto mais próximo que eu passei foi da minha avó, mas era também bem. Que eu era mais apegada, assim, né? Era da minha avó materna, eu era criança. E aí, de agora, já adulta, meus avós paternos também que se foram, assim, mas a gente não convivia tanto, eu acho, enfim, pra conseguir superar isso de outras maneiras, né? Mas tem bastante livros que tratam sobre isso, né? E eu lembrei bastante de uma fala de uma atriz, que eu não vou lembrar o nome dela, mas que rodou aí as redes sociais, que ela tá falando sobre literatura, e aí ela fala sobre quando você enfrenta uma perda ou né, está passando por um momento de luto ou de grande rompimento, ou tipo, algum grande trauma, não é porque você leu, se você conhece literatura, você leu literatura, você não vai sofrer com aquilo, mas você talvez saiba como enfrentar aquilo um pouco melhor, assim, porque você já viu grandes perdas e grandes
grandes acontecimentos como esse, com outras, né? Já vivenciou aquilo de outra forma, né? Através da literatura, e aquilo te preparou de alguma forma, assim, né? Ou te deu alguma base, pelo menos para você saber que não é a única pessoa que tá passando por aquilo, né? Então eu achei interessante a fala dela. Eu acho que faz sentido, né? Com livros, com literatura ou com outros tipos de arte que acabam nos ajudando a viver, né? Eu acho que que ajuda porque é aquele negócio. Mesmo se você não encontrar ninguém ao seu redor que se sente da mesma forma que você, mas se você encontrar alguém que seja nem fictício, que consegue traduzir o que você está sentindo, você não se sente tão sozinho. Você fica assim, olha, parece que existe alguém que escreveu sobre esse alguém que sente as mesmas coisas do que eu. Então eu não tô sozinho. Então eu não tô maluco, né? Às vezes a gente acha, por que só eu me sinto desse jeito? Por que só eu sou desse jeito? Eu sou maluco, eu tô maluco, então. Eu não devo estar maluco. Eu não devo ser o único no universo, em um mundo com 5 bilhões de pessoas, eu sou o único que se sente assim. Então, isso às vezes vem para ajudar nessa parte. Verdade, falou muito bem. Conseguiu traduzir melhor o que eu estava querendo falar, muito bom. Então, e agora a gente vai falar um pouco sobre os livros de conforto, né? Que a gente está comentando meio que durante todo o episódio. Que quando o livro serve de conforto, quais são suas escolhas, geralmente? Tem algum livro... Na real, tu já comentou um pouco, né? Mas para falar mais, se tem livros específicos ou gêneros específicos, enfim, para a gente comentar mais sobre isso. Se eu tô assim com a minha mente, que ela tá muito ligada no 220, que ela não para, aí eu procuro alguma coisa que eu não precise focar muito. Aí vem a hora em que eu releio livros que eu já li. Por quê? Porque eu já sei o que vai acontecer. Então eu não preciso ler com tanta atenção assim, eu só preciso ler até a minha mente simplesmente entender que, olha, eu tenho que focar nisso daqui, ó, que eu tô fazendo. Tem que ficar isso daqui, vamos lá, vozinhas, vamos parando de falar, tá na hora de focar aqui. Aí, quando a mente vai acalmando, eu tô lá lendo meu livro, foco nas minhas partes preferidas, eu leio 2, 3 vezes, igual nos Bridgertons, nossa, a cena da abelha do Anthony, da coisa, eu li 500 milhões de vezes, é barato essa cena. A Daphne e o Simon, nossa, a cena dele entrando desvoaçado na casa dela. Cadê a Daphne? Cadê a Daphne? Ué, tá na tua casa, na casa dela. Ah, tá em casa. E a Heloise fugindo para encontrar o Contatinho. Então, sempre foca assim nos Bridgertons, principalmente, nas minhas cenas preferidas. E isso vai acalmando minha mente. Mas aí, quando eu tô com sangue nos olhos, aí eu quero ler alguma coisa de crime, de vingança, alguma fantasia, que tem sempre luta com dragões, com espada, com gnomos, essas coisas assim. Aí eu vou nesses, que aí eu quero descarrilhar as emoções que tá aqui, eu vou na personagem e fico nela, e vamos lá, catar a espadinha, vamos matar todo mundo! E vai. Muito bom. Não, fantasia sim, sempre serve as melhores, melhores cenas, muitas emoções. É sempre a mocinha com 16 anos, que é a mais sofrida, e ela é a princesa oculta que foi expulsa do reino, e ela tem que lutar contra todo mundo para vai salvar tomar o reino de volta. Aí ela tem um melhor amigo que não sei o quê, ou ela encontra um cara que tá tentando matar ela e depois vira namorado dela, e vamos todo mundo, e espadinha. Então, eu amo. Sim. Sim. Fantasia também vai entrar aí no meu gênero de conforto, assim. Eu sempre corro quando tô para livros de fantasia, quando tô passando por momentos difíceis ou quando estou muito atribulada da cabeça. Eu tenho que me cuidar um pouco, porque também se entra o coisinha do foco, e aí eu não consigo fazer nada até acabar o livro, né? Até
até chegar ao final. Então, eu tento me controlar, assim, ou finais de semana, alguma coisa para pegar. Mas fantasias geralmente são a minha escolha, assim, quando tô precisando me sentir confortável também, ou fugir um pouco da realidade. E aí agora descobri o romance, não é mesmo? Desde o ano passado, livros de romance também são meu lugar de conforto, gente. Paguei a língua muito. Não, eu não que eu falasse mal, você dizia que eu não me importava, né? Mas agora, culpa dos Bridgertons, culpa de Camila. Deixa eu passar uns outros ainda, mais legais. Nossa, não. E aí eu não consigo fazer nada também, né? Vai a madrugada dentro, o que também não é muito saudável, mas tudo bem. Leio em 2 dias o livro. Mas é interessante, assim, né? Porque às vezes a mente tá muito acelerada, né? E aí, tipo, eu geralmente tô fazendo 5 coisas ao mesmo tempo e pensando em outras 10. E realmente lendo é o único momento que parece que silencia, né? Que acalma. E mesmo assim tem que esperar um tempo, né? Porque eu também meio muito picada, assim, meio 2, 3 páginas. E daí fazendo outras coisas, enfim, mas quando eu consigo ficar ali mais do que 15 minutos, e aí então você realmente é um momento assim, parece que todo o seu corpo desacelera, a mente desacelera, você entra naquela história, e é muito relaxante, assim, porque a gente tá né, vivendo sempre super conectado, sempre com muitos, né, todas aquelas coisas piscando, luzes piscando, assim, a gente não vive, né, o ser humano nasceu para catar frutinha e, e tá vivendo errado e não sabe porque todo mundo tá doente, né? Então, mas o livro, eu acho que ele traz muito isso, né, independente do gênero aí, cada um vai achar conforto o que lhe cabe, né, como conforto, mas só isso de você conseguir prestar atenção em apenas uma coisa, né, de você desacelerar a sua mente, eu acho que é muito, muito saudável, né. Só um momentinho. Vai falando aí. Tá. A Camila vai me abandonar. Mas então, a gente tá comentando, estamos quase acabando, mas estamos comentando sobre os livros de conforto, né? Para mim serve para Camila, eu sei também, vou fazer ela retomar esse ponto. Às vezes a releitura também, né? Ela já falou sobre a releitura. A releitura tem esse papel, às vezes. Eu não relia muitos livros, mas agora comecei há algum tempinho alguns livros relendo. E eu acho que também, né, quando tá essa ansiedade aflorada, essa aceleração, assim, né, de pensamentos, faz muito sentido a releitura de livros que são confortáveis. Para mim, um livro que... Uma série que a gente odeia a autora, mas... Harry Potter, né, que foi um livro que eu li na minha adolescência. Eu estou relendo com uma amiga, mas falta 3 para a gente acabar. Mas é interessante isso, você voltar para esse lugar de conforto, né? De quando as coisas eram mais simples, ou enfim, ou um pouco mais fáceis. E algumas outras releituras também. Esse ano fiz releitura de um dos livros do Bridgerton. E tudo culpa da Camila. Sua culpa, Camila. Você instaurou o bichinho da releitura em mim. Releia! É muito bom. Então, eu reli esse ano o quarto dos Bridgertons. Simplesmente uma madrugada eu resolvi reler o quarto livro dos Bridgertons, da Heloise. E reli durante a madrugada também. O Rock tá dizendo também que agora não relia antes livros, agora relê com a Alexa ajudando ele. Enquanto lê. Não, eu tô abismada com essa. Gente, vocês não sabem disso. Segundo a Thaís, todo mundo sabe disso. Eu não sabia até uns meses atrás que a Alexa, o aplicativo da Alexa que você pode instalar no seu celular, ele pode ler os livros do Kindle. Olha só. Assim, automático. Maravilhoso. Se eu não tivesse tanto medo da Alexa, eu teria um.
Mas é só colocar no celular. Ela descobre tudo, onde você tá. Não, eu tenho medo. Eu já fico assustada com o Google escutando tudo que eu falo. Imagina a Alexa dentro do meu quarto. Surgindo do nada. Rock também foi Eu taco infectado com ela pela janela se algum dia eu tiver tudo em silêncio e eu escutar ela falando: desculpe, não entendi o que você falou. Igual acontece nos casos aí, eu taco ela pela janela. É com a voz de robozinho, né, que ela lê. Eu comecei a ouvir Carmila, mas eu só ouvi, tipo, 2 minutos, assim. Não mas tem é entonação, né? Mas É, a Amazon mas é tá uma saída. lançando a própria plataforma de Audibly, audiolivros. Uhum. Eu achei bacana. Só não é muito bacana o preço, né? Que um livro custa 200 e pouco, mas ele deve ser bem mais caro para fazer, né? Porque você tem que pagar os A direitos, aí você tem que narração. pagar os atores, né? É. Mas é bom. Não sei Daqui se a eles pouco vão começa a ser atualizar mais os acessível. 16. Sim, porque já tem Acho que só no vários começo vai aplicativos. ser. Acho que só no começo vai ser um pouco mais caro, mas é uma boa também. Sim. Eu comecei com os audiolivros esse ano, assim, aí eu li não sei, esse do Essencialismo, e eu acho que foi só. E aí agora da Alex eu tô tentando, mas eu tava tentando terminar um livro que estou há 2 meses em 85%, eu tava em 80%, agora eu tenho 85%. E aí eu coloquei pra ela ler, e aí ela ficou repetindo o mesmo capítulo, eu não sei o que deu. Nem ela não avança no livro, eu acho que tá enfeitiçado, não sei. Eu acho que é sinais de que esse livro não vai estar rolando. Não, nossa, mas eu tô tipo, 2 meses eu coloco na minha lista pra terminar. Quando eu terminar, a gente estava 70. Em agosto tava. Não. Em julho tava em 70. Em agosto, 80. E agora tá em 85, tipo. Tá progredindo, de pouquinho em pouquinho. Tô progredindo. E um dia eu li 60%, óbvio, né? Que um dia eu li quase todo e agora eu tô há 3 meses tentando terminar. Enfim, problemas. Mas a releitura, acho que de livros de conforto talvez seja uma ideia também, né, para quem queira se sentir assim. Você sempre acha que releitura é perda de tempo, né? Porque você já leu uma coisa. Mas às vezes nem só você ler um livro de entretenimento vai acalmar tanto assim a sua mente. Às vezes você precisa de alguma coisa só para você treinar seu cérebro a voltar a focar em algo. Para alguma coisa que você já sabe que vai acontecer, que você não precisa ficar com expectativa. Ou às vezes até para te ajudar a dormir, você vai lendo alguma coisa que vai te acalmando. Você não fica naquele gosto, eu preciso saber como termina, preciso saber como termina. Que também, às vezes é bom isso, mas às vezes também não é, porque o dia seguinte chega e ele chega mais rápido para quando isso acontece. E a gente não fica de tão bom humor quando isso acontece. Sim, ou tão descansado como deveria, né? Uma boa ideia. Pois é, eu tô gostando da releitura e, obviamente, eu fiz a releitura de fantasia, daquela série do autor que não lançou o 3º livro, e aí eu tenho os 2, e já li 2 vezes os 2. Então eu vou ler a 3ª, muito provavelmente, e a 4ª até o lançar. Mas eu acho tudo certo. Muito confortável. Não tem erro. Em literatura não nada é errado. Nada é errado. Bom, a gente está encerrando por aqui. Camila, não sei se você quer fazer mais algum apontamento ou, enfim, indicar mais algum livro que faça sentido para o pessoal. Acho que já falei tudo. Tô até ficando sem voz um pouco. Camila tá muito desacostumada a fazer podcast. Tô muito desacostumada a fazer podcast. Muito. Tem que vir mais vezes, Camila. Muito boa sua companhia. Muito obrigada aí por esse papo enriquecedor. Vou deixar o lembrete aqui para a gente ressaltar mais uma vez, né, que qualquer sintoma relacionado à saúde mental deve ser tratado e acolhido por um profissional, né, da área capacitado, mas que os livros podem ajudar você, né, ou servir para você ter mais empatia com outras pessoas, com quem você conhece ou não, também para autoconhecimento, né, a gente falou muito sobre isso também, e para conforto,
ou para reconhecer, né, esses sentimentos em você e procurar ajuda também. Então, mas não substitui a ajuda profissional, combinado? Então é isso. Muito obrigada, Camila, pelas indicações e pela conversa. Volte mais vezes. Tenho certeza que nossos ouvintes adoraram sua companhia, seu conhecimento aí. Um tchauzinho, pessoal. Muito obrigada por quem nos ouviu. Até a próxima semana. E fica um lembrete, semana que vem já começam nossos especiais de Halloween. Especiais de Halloween. Camila está na nossa maratona. Camila já está com a lista, com a TBR dela pronta para a maratona de Halloween. É você, Satanás. Com esse nome maravilhoso, que foi ela quem criou. Não é mesmo? Claro. Então é isso. Semana que vem já teremos entrevistas bem especiais, bem trevosas. Aguardamos vocês. Acompanhem nosso Instagram, @LTSemFrescura, @LTSemFrescura, para acompanhar as novidades. Terça que vem estamos aqui ao vivo no YouTube e toda sexta-feira no Spotify ou demais agregadores de áudio. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.